Durante esta semana, estaremos conversando sobre a experiência de pessoas que passam por crises de pânico. Em um mundo cada vez mais frenético, cheio de estímulos e estressores, somados a uma pandemia, está cada vez mais comum encontrarmos pessoas que estão passando por esta experiência. Vou conversar com você sobre alguns aspectos psicológicos que tenho aprendido na minha experiência profissional e também nos estudos teóricos sobre este tema, sobre crises de pânico. Você já deve ter sentido aquela sensação de não ter saída, de estar no seu limite emocional? Seja por conta de uma relação amorosa, de uma relação familiar, de trabalho ou outra, você consegue sentir quando chegou o seu limite e sabe como este limite é construído? Muitas vezes só conseguimos reconhecer que estamos no nosso limite emocional quando adoecemos, quando já temos aí um adoecimento psíquico e começam a aparecer, por exemplo, as crises de pânico, de ansiedade generalizada, de depressão, entre outras. Ataques de pânico são crises de medo e desconforto intensos, acompanhadas de 4 ou mais reações, sintomas, que se desenvolvem de uma maneira súbita e abrupta até alcançarem um pico máximo que tem uma durabilidade aí de 5 a 10 minutos, às vezes um pouco mais, um pouco menos, onde a pessoa passa a sentir algumas reações físicas, algumas sensações físicas, como por exemplo, taquicardia, sudorese, tremores, falta de ar, sensação de desmaio, de mal-estar, náuseas, tonturas, vertigens, A pessoa sente até certo distanciamento de si mesma, o que a gente chama de despersonalização, assim como a sensação de descontrole e de que parece que ela vai enlouquecer. Também pode estar associado a essa crise de pânico, A dores de cabeça, a sensação de estar anestesiado, formigamento, calafrios, Enfim, dificuldades diversas que a pessoa sente a nível fisiológico. É importante pontuar que dados de 2019 nos dizem que o transtorno de pânico afeta aproximadamente 2 a 4% da população mundial e tem um pico entre as idades de 20 a 24 anos. Existem muitas teorias que tentam explicar a origem do pânico. Uma delas diz ser uma experiência decorrente de mudanças em nosso processo, no nosso sistema de autorregulação, de respostas a ameaças, que é o nosso sistema de alarme e perigos, como se fosse um sensor de situações ameaçadoras que fica no nosso cérebro. E ele é ativado diante de situações de perigos reais, como por exemplo, se você for atravessar a rua, está na faixa de pedestre e de repente vem um carro em alta velocidade. Você reage imediatamente e sai correndo para a direção que tem maior probabilidade de não ser pego pelo carro. Neste momento, nós simplesmente corremos. Você não para pensar, calcular, que distância ou para onde vai correr. Nós reagimos automaticamente. Isso acontece devido a esse estímulo de perigo que nós temos. E quando esse sistema, então, de resposta a essa ameaça entra em ação, nosso cérebro recebe esta informação e uma sensação é formada, que pode ser chamada de uma percepção subjetiva, que assume várias formas, como por exemplo, medo, pânico, susto, preocupação, entre outras. Quando essa reação é muito forte, temos o pânico. A reação de pânico é o que sentimos, o que percebemos quando o nosso sistema de resposta à ameaça está funcionando no seu modo máximo. Bem,
esta é uma situação real em que o nosso sistema de autorregulação, ele reconhece o perigo e as reações diante de uma ação para nos protegermos dele acontece junto a essas percepções que temos como medo, ansiedade em relação àquilo que vivemos. Mas acontece que podemos nos sentir em perigo por situações que enganam esse sensor, nosso sistema de ajuste, de respostas e ameaças. A nível psicológico, enganamos este sensor quando passamos por excessos de estímulos de perigo, ou seja, aguentamos e passamos por cima de muita dor, situações de medo, quando vamos além do suportável. E esse sistema fica desregulado por excesso de situações estressoras. É uma situação limite de nosso organismo em resposta ao pânico. A nível subjetivo, é uma experiência de perigo interno, como se algo dentro de nós estivesse se rompendo com extrema velocidade, voracidade e pressa, e que dizem daquelas experiências que não foram assimiladas, compreendidas pela pessoa. Por isso, a sensação de quem passa por uma crise de pânico, muitas vezes, é de que ela não tem sentido, não aconteceu nada para isso, ou ela parece ilógica. Nada aconteceu de diferente para que isso ocorresse. E a única coisa que a pessoa identifica que está sentindo é uma sensação de ameaça interna muito grande, como se realmente estivesse num grande perigo, sem saber o que é. A pessoa não consegue identificar o que está vindo junto com aquela crise. Não consegue identificar naquele momento todas as experiências de vida que foram negadas ou excluídas de seu mundo interno e que auxiliaram, que contribuíram para chegar ao extremo de uma crise de pânico. O que você vem a nível emocional controlando ao longo da sua vida, que você tem medo e sente como se fosse ameaçador demais para você caso venha à tona? O que está sendo ou foi insuportável, que sente que ultrapassou? Será que tem alguma aprendizagem aí dessa experiência de pavor? Sabe aquilo que não damos conta sozinhos de reconhecer, nomear, ou seja, dar nome para os nossos sentimentos, aquelas transformações que já tivemos ao longo da nossa vida? Quando sentimos as nossas sensações com profundo estranhamento e ameaça, a ponto de se tornarem desconhecidas de nós mesmos, até que a ansiedade surge, uma reação a esse desconhecido que está dentro de nós aparece. O que será que você deixou passar na sua história de vida? Que limites de ti e da sua saúde já foram ultrapassados? Que limites emocionais já extrapolou? Quanto medo você aguentou? A quantas coisas você se obrigou a fazer sem saber ao menos se aquilo fazia sentido para você? Quantas vezes tentou se encaixar num lugar ou numa vida que não era a sua, aguentando? A experiência de pânico indica que ultrapassamos nosso sinal vermelho muitas e muitas vezes. Muitas vezes queremos manter o nosso modo de funcionamento, aquela imagem que temos de nós mesmos, que conhecemos de nós, relutando ou negando de que existem atualizações para serem feitas, de que existem novas informações sobre nós mesmos, do nosso corpo, dos nossos desejos, novas aprendizagens disponíveis,
no nosso organismo para ampliarmos e compreendermos de nós mesmos, que não somos mais os mesmos, mas que por medo seguramos com todas as forças essa nossa imagem antiga, aquilo que conhecemos de nós, para nos mantermos seguros, para nos mantermos nesse lugar mais confortável, nessa zona de conforto que às vezes sentimos. Ao ficarmos no mesmo lugar, a permanecermos recolhidos com este medo que sentimos. Até esse momento que chegamos a ponto de sofrer uma crise desta magnitude, quer dizer que antes disso já havíamos sentido, passado por cima de muitos e muitos medos, anseios, apreensões, limites emocionais. Como se ao longo dos anos fôssemos postergando de alguma forma estas transformações e relutando contra as mudanças necessárias ao nosso crescimento psicológico, dadas aí as relações que vamos desenvolvendo, mantendo com a vida, com as pessoas, com as escolhas que fazemos, diante das diversas possibilidades que vamos tendo ao longo da nossa experiência de vida. Algumas crises de pânico nos ajudam a reconhecer os nossos limites emocionais. Se conseguirmos olhar para as nossas experiências de vida e encontrar as aprendizagens que estas experiências têm, poderemos encontrar um sentido ou encontrar os pontos que interligam uma crise de pânico. Se você está passando por uma crise de pânico, eu vou citar algumas medidas que podem ser desenvolvidas por você nesse momento, que são indicadas por especialistas. A primeira delas é: reconheça que naquele momento você está passando por uma crise de pânico. Reconheça os sinais que ela apresenta. Feito esse reconhecimento, eu sei que a sensação é horrível, mas ela vai passar. Ela vai começar a diminuir. Aprender técnicas de respiração também pode ajudar. Respirar lentamente, pelo nariz, segurar um pouco o ar e soltando lentamente pela boca pode provocar uma sensação de relaxamento e de um controle maior em relação às sensações que você está tendo. Outra dica é: tente encontrar um lugar em que você se sinta em paz, se sinta mais seguro, seja ir ao banheiro, seja sair do meio do tumulto das pessoas, do lugar onde você está, que você encontre um lugar um pouco mais calmo e tranquilo para você conseguir ficar com você. Procure desviar a atenção dos sintomas que você está sentindo. Às vezes você pode criar estratégias como começar um joguinho no celular, falar com alguém, ouvir uma música, assistir TV. Você pode criar estratégias para despertar a sua atenção para outras coisas que não aquelas reações, sensações que você está tendo naquele momento. Tente se movimentar. Isso poderá ajudá-lo a diminuir a atenção do que você está sentindo. Existem outras tantas medidas, tantas estratégias que podem ser utilizadas e que você pode encontrar pesquisando sobre este tema, sobre este assunto, ou conversando com profissionais de saúde, com profissionais psicólogos que podem lhe auxiliar nisso.